Amém? Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós temos a mesa, e essa mesa representa comunhão. Hoje nós vamos estar ceando também nessa manhã. E do lugar que eu vim era pecado faltar em dia da Santa Ceia. E eu acho que continua ainda. Das escolas, né, que a gente veio, né, das escolas que a gente vem ensinando, né. Mas é que quando a gente tem revelação, que participar da mesa do Senhor é algo que vai muito mais além do que comer apenas um pãozinho desse e tomar um suquinho desse enlatado, mas tem a ver com se alimentar de Cristo, receber a vida de Cristo e manifestar a vida de Cristo. Amém? E hoje nós vamos ceiar. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Eu vou dar uma continuidade praticamente daquilo que nós estamos falando da família e, né, do casamento. Nós estamos falando do propósito eterno. Então eu vou falar um pouquinho também, mas eu quero falar também que é o tema de hoje é o que a cruz representa para mim. O que a cruz representa para mim? O que aconteceu na cruz? Após a cruz? Porque muitas das vezes nós temos uma revelação e nós precisamos que essa revelação venha a ser ampliada. Porque a cruz de Cristo, Paulo fala que é um mistério que estava oculto em Deus. A cruz em si, ela não tem poder, mas aquele que estava na cruz, ele tem todo o poder. Amém? A cruz foi um instrumento, mas quem estava na cruz foi uma oferta. Amém? Eu quero ler em Lucas capítulo 19, versículo 10. E eu queria que você perguntasse para essa pessoa do lado, antes de eu ler, o que se recuperou na cruz. Pergunta para ela, pessoal do lado. Diga, o que se recuperou na cruz? Aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 19, versículo 10. Ronald, vem aqui comigo. Vamos fazer algo diferente aqui. Peguei ele de surpresa, irmãos. Hoje vocês vão ouvir em inglês e em português essa palavra. Cheio de cabo aqui. Quer tirar? Acho que é esse aqui. Desconecta aí, aleluia. Hey Arthur, now you can better, a lot better. I'm gonna preach in English, he's gonna translate in Portuguese. Eu vou pregar em inglês e ele vai traduzir para português. Amen. Pretty soon. Logo. Aleluia. O que se recuperou na cruz? So what was rescued in the cross? Lucas capítulo 19, versículo 10. And in Luke 19:10 says, A Bíblia diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. It says, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, Father, we want to thank you por esse dia. for this amazing Obrigado, day. Deus de poder, Thank you, Father, porque nós estamos reunidos em Teu nome. because we are gathered in your name. Eu quero declarar, Pai, And I want to declare que os olhos espirituais that the spiritual eyes sejam iluminados, may be enlightened, para que nós possamos ver so that we can see o que a cruz de Cristo conquistou what para the nós. cross of God represented to us. Eu declaro a Tua unção sendo We liberada. declare your anointing being Eu declaro released. um ambiente sobrenatural da I declare glória, unnatural place today da vida of the de life Cristo. of E Christ, que hoje, nessa manhã, and that today, this morning, nós podemos contemplar we may contemplate a Cristo Christ e ser transformado and be transformed na imagem according to His e na image semelhança de and His Cristo. likeness. Em nome de Jesus. In the name of Jesus, Amém. amen.
Aleluia. É interessante que Deus desejou It's interesting because God, He desired colocar a sua vida put His life em um ser humano. in a human being. Eu vou repetir para você. I repeat it again. Deus resolveu God, He decided colocar to put a sua vida His own life em um ser humano. in a human being. A pergunta é: And the question is, como que um espírito how can a spirit pode se contactar com uma matéria? can get in contact with a material? Porque se você entender, você hoje é um espírito, Because if you understand today you are a spirit, mas você tem uma parte que ela é natural, but you have a side that is natural. é física, It's physical. é desse mundo, It's of this world pode pegar, that you can grab, pode tocar. you can touch. Como que um espírito pode estar junto com uma matéria? So how can a spirit now be together with the material? É por isso que Deus criou a sua alma. That's why God, He created His soul. A sua alma, His soul, ela torna você it makes you um now ser integral. a full being. Porque a sua alma, ela está no meio do espírito e da sua carne. Because your soul is together with your spirit and your flesh. Para que Deus viesse refletir a sua glória ou colocar a sua vida num ser humano, So that God, He can express His spirit, He give His life, He put in a human being. Ele pegou um ser espiritual, He took a spiritual being, criou uma alma He created a soul, e colocou esse ser espiritual com uma alma dentro de uma casa terrestre que é um corpo. and put the spiritual being with the soul inside of a body, which is a house. Então agora esse homem é um ser integral, é um ser completo. So now this being is a complete being. Por que é um ser completo? Porque ele é um ser que ele é um espírito, ele tem uma alma e agora ele habita em uma casa terrestre que é a terra. So why is he complete? Because he's a spiritual being who has a soul and now lives inside of a house, which is a physical on earth. O papel de Deus, God's figured. o propósito de Deus God's purpose foi was colocar a sua vida to put His own life para ser manifestada to be manifested através do ser humano. through the human being. Eu já disse isso domingos atrás, We said Sundays before que quando olhavam para Adão, that when they looked to Adam, eles viam a imagem de Deus. they saw the image of God. Quando eles olhavam para They Eva, would look at Eve. eles não viam como duas They pessoas. didn't see just as two Eles people. viam um propósito. They saw a purpose. Eles viam a imagem de They Deus. saw the image of Eles God. viam a expressão de They Deus. saw now the expression of God. Então alguém agora que tem a imagem, a expressão de Deus, So now someone who has the image and expression of God podia se multiplicar, could now multiply, podia gerar. could now generate. Mas quando Adão pecou, But when Adam he sinned, a Bíblia diz que nós perdemos a imagem. the Bible says that now we lost the Nós image. perdemos a We semelhança. lost the likeness. Mas a primeira coisa que eu quero falar para você, But the first thing that I want to tell you, antes de falar o que a cruz conquistou, before telling you what the conquered has rescued o for que us, nós perdemos na cruz. what we lost on the cross, Porque na cruz, a primeira coisa que nós perdemos, because on the cross, the first thing that we lost a vida, we lost the life, a imagem we lost the image que nós tínhamos that we had de Deus. of God. Quando Deus criou o homem, When God created the human, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. He created according to His image and likeness. Então, com o pecado, So with the sin, o homem perdeu a imagem. now man, he loses Porque o the image. espírito foi desconectado. Because the spirit now was disconnected. Então agora não podia mais refletir Cristo. So now they could not reflect Christ anymore. A sua alma His soul foi totalmente desgovernada. completely unthrown. Porque o homem funcionaria dessa certa forma. Because now the human was supposed to work this way. Um espírito With a spirit que tem uma alma who has a soul, contemplando o espírito contemplating the spirit, e governando a carne, governando esse corpo. and ruling now this body, this flesh. Amém? Amen. Então quando o pecado entrou, So when the sin came in, a primeira coisa que nós perdemos, the first thing that we lost, diga para a pessoa do lado, say to your neighbor, diz a vida say the life de Deus. of God. Porque o Filho do Homem veio buscar Because the Son of Man, He came to e rescue salvar and save o que se havia what had once perdido. been lost. A primeira coisa que nós perdemos, First thing that we lost quando nós saímos do ambiente perfeito, when we left this perfect habitat, que this era o place, Éden, which was the que Garden of Deus Eden, criou com tudo que o homem precisaria. which God created with everything that the man Tudo needed. que o homem precisaria tinha no Éden. Everything that we needed was there. Aleluia. Porque no Éden, Because in the Garden of Eden,
não é apenas um ambiente geográfico. It's not just a geographic place. É uma atmosfera da glória, da It's vida, da presença de Deus. It's an atmosphere of the glory of the presence of God. Então com o pecado, So with the sin coming Lúcifer in, sabia Lucifer, he knew que se o homem desobedecesse a Deus, that if the man would disobey e a God, natureza de Deus não é desobediente, which the nature of God is not disobedience, o homem perderia man now would lose a imagem the image de Deus. of God. Deus é um ser God, he's a being que jamais desobedeceu that would never e disobey, jamais vai desobedecer. and he would never will. Amém? Então diga, na cruz, So say in the cross, nós conquistamos we have conquered tudo que nós perdemos everything that once we have lost no Éden. in the Adam. Então a primeira coisa que eu entendo que eu perdi no Éden So the first thing that I understand that I lost in the Adam, é a vida que Deus colocou no homem. it was the life that God had given once to the man. A imagem que iria reproduzir quem Deus era, a imagem de Deus na terra. The image that was once going to reproduce on earth the image of God. E uma das bases And one of the bases da imagem of the image, é o matrimônio. it's O matrimônio. Marriage ou the inheritance. OK, o matrimônio. It's the inheritance. O casamento The marriage entre Adão e Eva, between Adam and Eve. quando Adão dormiu When Adam was e sleeping Deus tira o homem de dentro da mulher, and Christ takes out the woman inside of man, não são duas pessoas. it's not two people. Que isso, pastor? Você é doido? Mas era um homem e uma mulher. What do you mean, Pastor? You're crazy. It was a man and a woman. Mas é interessante que Deus tirou de dentro do homem a But mulher. it's interesting because it took from the inside of the E man. Adão disse: essa é a carne da minha carne, And Adam says, this is the flesh of my flesh. esse é osso dos meus This is ossos, bone of my bone. porque foi tirado de mim. Because it was taken from inside of me. Não é uma maçã It's not an apple cortada no meio, split in half, ou uma laranja cortada no meio. or an orange split in half. É um ser completo, It's a complete being representando representing a imagem out de Cristo. the image of God. Aleluia. Amen. Quando o pecado entrou, a imagem foi corrompida, porque houve briga, houve dissensões, houve discussões. So when the sin came in, the fight took off because the fight starting to happen. Por que isso aconteceu? Because this has happened. Porque a vida de Deus foi perdida. Because the life of God was once lost. A vida de Deus que estava no homem foi perdida. The life of God that was in man once was lost. Então a família ficou desgovernada. So the family now got unruled. A casa ficou desgovernada. The house now was Eu ungoverned. vou entrar aqui num parênteses agora. And now I get into a parenthesis. Quem não está em Cristo Who is not in Christ vive uma família desgovernada. live a family that it's ungoverned. Pastor, mas aquela família é tão perfeita. But Pastor, that family is so perfect. Talvez é perfeita aos seus olhos, Maybe it's perfect in your eyes. mas aos olhos de Cristo, But in God's eyes, aos olhos de Deus, uma família perfeita, a perfect life. e que não existe Family. família perfeita, There's no perfect family. é que expressa Cristo, It's which é que expresses expressa a God. imagem. Express the image of God. O homem foi criado e a mulher foi criado para expressar a imagem. Man and woman, they were created to express the image of God. Então na cruz nós perdemos a vida. So in the cross we lost the life. Quando nós entendemos isso, nós podemos ver em Gênesis 3 que tudo vai se quebrando, tudo vai saindo dos pedaços, tudo vai se deteriorando. So when we see in Genesis 3, everything starts now breaking down, breaking apart, deteriorating. O ser humano tenta viver em harmonia e em descanso sem Cristo, sem a vida de Cristo. Now the human being try to live in his life without the life of God. Sem o ambiente perfeito que Deus colocou ele. Without this perfect image that God has made once. Mas isso é impossível. But if possible, É impossível viver It's essa impossible. vida que Deus projetou sem a vida. to live this life that God designed us to live. Então o estágio que entrou foi a morte. So the stage the human went was death. E a morte trouxe separação entre Deus. And that brought separation between man E and não tem God. como fazer funcionar um casamento, uma família, Guys, you cannot make it work a family, a marriage, sem a imagem de Cristo. without the image of God. Porque eles foram criados para refletir a imagem. Because they were made to show the image of God. Tudo que o mundo oferece Everything that the world offers está desconectado is disconnected com a vida. with the life. Quando Adão perdeu a vida de Deus, When Adam he lost the life of sua God, casa foi destruída. his house was rude. O was homem lá ruined. fora ainda
The family outside, O homem lá fora tenta viver the man outside, he tries to live uma vida a life sem a vida. without the actual life. Mas a verdadeira vida But the true life é o que Jesus disse. is that what Jesus É o que said, Deus disse que Jesus veio buscar. that Jesus came to E rescue salvar and save O que se havia perdido. what once was lost. Agora, eu quero dizer para você que na cruz, Now what I want to tell you that in the cross, tudo é recuperado. everything is rescued back. Tudo é recuperado. Everything is rescued Esse back. versículo nós temos ele, porque o filho veio buscar e salvar o que se havia perdido. It says that the son came to rescue what once was lost. Um ticket para ir para o céu. Let's say a ticket to go to heaven. Você acha que esse versículo fala disso? Do you think this verse really speaks about that? Porque por muito tempo nós estamos dentro da igreja, Because for so long we're inside the church, tendo uma revelação desse having versículo, revelation of this verse, que o bom é nós temos um ticket para entrar no céu. that what's good now is to have a ticket to go to heaven. Mas o propósito de Deus não é um ticket para te levar para o céu. But the purpose of God is never a ticket so that you can go to É heaven. para restaurar uma It's- imagem It's actually to restore an image que now te dá autoridade and give you authority para back governar sobre essa to terra. rule over the earth once again. Porque quando Deus estabeleceu o homem, Because when God established man, Deus estabeleceu o homem debaixo de He autoridade. established the man under the A authority, família debaixo de the autoridade. family under the authority. Mas quando perderam a vida e a imagem, But when lost the life and the image, perderam a autoridade. you lost the authority now. Cristianismo Christianity não é eu tentar ser salvo is not trying to be para saved tentar entrar no céu. to now try to get to O que a heaven. cruz veio restaurar What the cross tried to rescue, came foi to a rescue, imagem verdadeira was the true image do again. Deus caminhando sobre a terra. God walking on earth Quando again. Cristo veio à terra, When Christ comes to a Bíblia earth, diz que nós vimos a imagem do Deus the invisível. Bible says that we saw the image of the aleluia. invisible Mas God, era um homem. of a man. Mas esse homem But this man não era apenas um homem. was not just of any male Ele tinha anyhow. um DNA He celeste. had a special Ele tinha um DNA. Espírito de He had the Deus. Spirit of Ele God. tinha a vida de He Deus. had the life of Mas ele God. também tinha But he also uma had alma a soul e habitava em um corpo terreno. which lived in this earthly body. E esse homem, And this ele man, veio he came restaurar to rescue o projeto original the original que project Deus estabeleceu no Éden. that God established in the Garden of Eden. Criar filhos Create casar children, married. não é para mim It's not for me e nem para você. and not even for É you. para viver um It's to propósito. live the purpose. Mas nós casamos para ser feliz. But nowadays we marry to get happy. Oh, nightmare. É pesadelo. Estragamos tudo com o propósito de Deus. We mess it up all God's purpose. Não tem a ver com eu ser feliz. It has nothing to do with me being happy. Tem a ver como voltar à origem. It has to do with go back to the orange. Voltar àquilo que Deus criou. Going back to what God had created once. O Cristo veio revelar a imagem verdadeira. Christ came to reveal the real image back again. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar, mas não vai dar tempo. I have so much to speak, but I don't have time. Mas eu quero falar sobre o que a cruz conquistou. But what I want to tell you, what the cross had rescued. Diga para a pessoa do lado. Say it to your neighbor. A primeira The coisa first thing, que o homem that man foi restaurado was rescued from foi a vida de was Cristo. the life of God. Nós estávamos mortos, a Bíblia fala, em We were nossos dead delitos. once. We were dead once in our mistakes. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. But He gave us life back again together with Christ. Sabe de uma coisa, irmãos? And you know something, loved ones? Hoje nós temos acesso à vida. Today we have access to the life. E a vida que nós temos acesso And the life that we have é a access vida de Cristo. is the life of Christ. É o Deus invisível que se manifestou em Cristo. It's the invisible God that É a manifested in imagem Christ. verdadeira. It's the true image. Você sabe que o mundo quer? And you know what the world wants? Que nós perdemos That we may lose a imagem. the image. E quando nós perdemos a imagem, Because once we lose the image, nós não representamos a imagem de Cristo. now we don't represent the image of Ou a Christ imagem de Deus or the image of God, invisível. that it's invisible. Quando Paulo escreve em Gálatas capítulo 4, versículo 19, When the Apostle Paul writes in Galatians, versículo 4, verse 4:19, 19, ele diz assim: he says, meus filhos, my children, novamente eu estou sofrendo dores de parto por
por sua causa, até que Cristo seja formado. My dear children, for who I am, gain in the pains of childbirth until Christ is formed in you. Diga, formando Formed uma imagem an image now verdadeira. that is truthfully. Ele é a imagem do Deus invisível. He is the image of the invisible God Sustenta todas as coisas pelo poder que há nele. who sustains everything in Diga- the power that is in him. Diga, uma casa, um casamento, Say a marriage hoje só é sustentado por um. today is only sustained by one, A imagem do verdadeiro. the image of the truth. Paulo também ele escreve em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3. The Apostle Paul also writes in Corinthians 2 Corinthians 11:3. Ele diz assim, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sinceridade pura e devoção a Cristo. But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. A preocupação de Paulo The Apostle Paul worried era que a mente that the mind e os sentidos and the feelings da igreja of the church fosse corrompido. may be corrupted. Porque se for corrompido, Because if once it's não vai corrupted, expressar uma imagem verdadeira. now it's not going to express a real image. Você sabe que a Bíblia diz em Romanos 8:29, You know what the Bible says in Romans 8:29? irmãos, Loved ones, esse lugar pode estar cheio de pessoas. this place can be filled with people. Isso é maravilhoso para um pastor, This is amazing for a pastor, para todo mundo. for everybody. Mas mais do que um lugar cheio de pessoas, But more than having a place filled with people, é cheio de vida de Cristo sendo expressada através da vida das pessoas. it's having a place filled with life of Christ being manifested in people's life. O que determina uma igreja uma igreja de Cristo What determines a church of Christ? é o peso. It's the weight. Não é se ela é grande, It's not if it's big se ela é pequena. or if it's too small. Tem muita igreja grande There's a lot of huge church que não expressa Cristo. who don't express Está Christ. fora do desenho original. They're out of the original drawings. Talvez você vai numa igreja grande Maybe you go to a e huge se church encanta com tudo. and you get so amazed O by louvor é everything. perfeito. The worship is O perfect. pregador prega The certinho. preacher, he preached so Tudo perfectly. acontece. Everything E happens. quando nós saímos desse ambiente, And when we leave this place out, qual é a vida expressada lá fora? what's the life being expressed outside? Qual é a vida expressada dentro de casa? What is the life being expressed inside your own house? Esse pastor realmente ama a sua esposa? Does this pastor really love his wife? Como a Bíblia fala, assim como Cristo amou, As the Bible says, the same way Christ once loved. porque isso é uma loves. imagem. This is an image. Ou é um pastor abusivo, Or is an abusive pastor. ou são líderes abusivos. Or abusive leaders. Você pode estar numa igreja You grande, can be in a huge church mas que não expressa Cristo. that does not express Christ. Mas o maravilhoso But what's é amazing você estar numa igreja grande is for you to be in a huge que tem um church peso de glória, and there's a way of the que glory expressa Cristo. that express Christ. Eu não quero uma igreja pequena, I don't want a small church. eu quero uma igreja grande, I want a big church. porque meu Deus é um Deus grande, Because God is a mas great não uma God. igreja grande somente de pessoas, But not a great church just with people. da vida de Cristo se manifestando. But of the life of God being manifest in everyone's life. O que é a vida de Cristo se manifestando? And what is this life of Christ being manifested? É amando o seu irmão como Cristo. It's loving your brother as Christ did. Ah, pastor, mas ele me fez mal, But pastor, he caused me harm. mas ele me machucou. But he hurt me so much. Mas a vida de Cristo But the life of Christ é uma vida que na cruz ele diz, Pai, perdoa. is the life that in the cross once he says, Porque eles Father, não you know, sabem o que forgive fazem. them. Because they don't know what they do. Eu vou dizer, Pai, perdoa meu irmão, And I por say, quê? Father, forgive my brother. Talvez ele não está bem, Maybe he's not doing so good. talvez ele está agindo na carne. Maybe he's acting on his own flesh. Ele deveria agir no Espírito, He should have acted in his spirit porque essa é a instead. verdadeira imagem. Because it's the true image. É um homem espiritual, It's a spiritual being, uma alma submetida a submissive soul ao Espírito, to the spirit, governando um corpo. ruling now a body. Como expressamos Cristo? How do we express Christ? Romanos capítulo 8, versículo 29. In the book of Romans 8:29. Vamos fazer uma coisa em inglês, você lê em inglês aqui, nossos irmãos americanos, e eu leio em português. Quer falar?
pra Oh, eles? yes. So we're going to do something. In English, the Americans in the house will read with us, and then we read it in Portuguese. A Bíblia diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou. Diga predestinou. Para ser o quê? Para ser o quê? Diga a imagem. Diga a imagem. Quando no Éden o homem perdeu a imagem, When in Eden, a man, he lost the image. já havia um plano There was already a plan de buscar e salvar to go rescue and save o que se havia perdido. what once was lost. O que se havia se perdido? What had been lost A imagem. was the image. Porque aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim que ele seja o primeiro, o primogênito dentre muitos irmãos. Ready? Americans? Firstborn among many brothers and sisters. Qual que é o propósito de Deus? So what's God's purpose? Tá aqui. It's right here. A pergunta agora é para quê? Now the question is for what? A Bíblia fala: The Bible a says, fim de que ele seja so that he may be o primogênito the firstborn entre muitos irmãos. among many brothers and Cristo, sisters. a imagem de Deus invisível. Christ, the image of God that is O invisible. Deus invisível que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. An invisible God that manifested in the life of Jesus. O que Deus está trabalhando hoje? What is God working today? Refletir o seu filho. Reflecting his son, Um filho só. one son. Deus não reconhece dois filhos. He doesn't recognize two. Ah, pastor, mas eu também sou filho. But pastor, I'm a son too. Eu vou dizer uma coisa. Let me tell you. Em Cristo. In Christ, Em Cristo. in Christ. Deus não vê o individual. God doesn't see the Deus vê o individual. corporativo. He sees it together Em as one. Cristo. In Christ. Você pode ver o apóstolo Paulo vai falar em Cristo. You're gonna see the Apostle Paul O says apóstolo in Paulo vai Christ. dizer: não vivo mais eu, o indivíduo. The Apostle Paul says it's not me who lives anymore. É Cristo que vive. It's Christ that É lives. homem corporativo. It's now a corporation É who uma can say. igreja unida a um propósito. It's a church united for one querer. purpose, one want. Nesse lugar, In this place, não tem lugar para minha vontade. it's not a place for my desires. Não tem para meu querer. It's not a I Para os want, meus sonhos. my dreams. Para os sonhos de Cristo tem. Now for God's dreams, Para a vontade yes. dele, For sim. God's Para desires, o querer yes. dele, sim. Because yes, for Porque Him. hoje Deus reconhece Because God today tudo recognizes que está em Cristo. everything that is in A Christ. Bíblia diz The Bible que says Cristo that Christ sustenta todas as He coisas. sustains all O seu things. casamento vai ser sustentado. Your marriage will be Se estiver em sustained Cristo. if it's in Os Christ. teus negócios vão ser sustentados. Your business will be Se estiver em sustained Cristo. if it's in Os teus Christ. projetos vão prosperar. Your project will Se estiver prosper em Cristo. if it's in Se Ele é o Christ. cabeça He is the e head. você se submeteu, And now you submit. você vai viver You will live uma vida plena a plentiful e life abundante. and an abundant life. Aleluia. Pastor, mas eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus planos. But Pastor, wait, I have my dreams, I have my what I want. Eu sei, eu também tenho. I know, I also do. Mas eu não estou aqui para expressar os meus planos, os meus sonhos e as minhas vontades. But I'm not here just to accomplish my desires, my wants, and what I want only. Eu estou aqui para expressar uma imagem. I'm here to express an image. Quando eu tenho a imagem, When I have the image, eu tenho o governo. I have the E quando government eu tenho back. o governo, And when I have the eu government posso back, dominar sobre todas as I coisas. can domain over all things. Talvez você fale, pastor, But Pastor, you may say, mas o Pastor, problema é meu casamento. the problem is my marriage. O problema é meus filhos. The problem is my O children. problema é meu trabalho. The problem is the work. Não, o problema não é o teu filho. No, the problem is not your O problema não é o teu children. trabalho. It's not your O job. problema é falta de imagem. The problem is the loss of the image. Porque quando alguém reconhece a imagem de Deus, But when somebody recognizes the image of e a imagem God, de Deus ela traz o governo, the- governa a ordem, and the image of God brings the rule back, the government back, o casamento vai ser ordenado. the marriage gets in Se order. Cristo é o centro, If Christ is the center, o casamento é ordenado. the marriage is in order back Os again. filhos são ordenados. The children start A going back casa é again. ordenada. The house gets in Tudo order que você again. fizer Everything that vai you prosperar. do will prosper. Porque as promessas de Because Deus the promises of não são God, para você. it's not for you. It's over you. É para Cristo. It's for Mas Christ. se você está em Cristo, So if you are in Christ, todas as promessas são sim e tem nele um amém. all the promises
it's a yes and it has an amen. Não existe duas vontades. There's not two desires. Não existe dois querer. There's not two wants. Existe uma vontade. There's one desire. Existe um querer. There's one want. Existe uma imagem. There's one image. O único que pode The only one who can refletir a imagem reflect the image. é o primogênito. It's the firstborn. É o primeiro que nasceu. It's the one who was born Todos first. nós morremos em Adão. All of us had died once in Adam. Todos nós nascemos em Cristo. And all of us were born in Quem Christ está em again. Cristo? And who is in Christ? Nova, A new creature. nova New natureza, creature, new being. nova A new imagem, image. nova A identidade. new identity. Eu estou tão empolgado Guys, I'm so filled. porque eu estou vendo a vida de Deus Because crescer I see aqui. the love of God grow in this Eu place. estou vendo você tendo revelação. And I see you having E revelation. quanto mais você tem revelação, And the more you have mais revelation, Cristo se expressa. the more Christ O que express. Paulo fala, And what the Apostle Paul eu sinto says, dores de parto I feel birth até eu ver a pains imagem de Cristo until they see the image em of você. God. And you, até eu ver Cristo until I see sendo Christ gerado, being generated once. porque o mundo espiritual Because the spiritual não world conhece eu e você, does not know me and mas you, reconhece o Filho. but recognize the Son. Mas Paulo diz And the Apostle Paul que nós says estamos ocultos em Cristo, that we are hidden in que a minha vida Christ, está escondida em that my Cristo. life is hidden in Então não Christ. vivo mais eu, So I don't live more eu in vivo me. no I live now in em one, Cristo. in Christ. E em Cristo And in Christ, eu posso expressar I can express a the imagem image do Deus invisível. of the invisible God. Você está indo bem, aleluia. É a unção de Deus. Aleluia. Ele está pregando comigo, irmãos. Diga, a ordem Said the order define defines governo. rule, Como que Deus criou? how God created things. Um homem integral, And a being, um homem completo. a complete being. Vamos lá, essa aqui é sua água, é minha, essa aqui é sua, né? Eu tô quase... Vamos desacelerar um pouquinho, vamos acelerar. Eu fico tão animado, irmão. I get so excited. Aleluia. 1 Tessalonicenses, In 1 Thessalonians capítulo 5, chapter 5, versículo 23. verse 23. Eu podia dizer para você, irmãos, Deus vai te abençoar. I could tell you, you know what? God is going to bless you. Deus não abençoa nada fora de Cristo. God, He doesn't bless anything that is out of Christ. Porque fora de Cristo está em desordem. But what's out of Christ is out of order. O mundo lá fora The world outside, está em desordem. it's out of order. Os relacionamentos que não estão em Cristo, The relationships that are not in Christ, por mais perfeito seja, even though perfect it may seem, está em desordem. it's out of order. Nossa, pastor, But mas o meu vizinho tem um casamento tão perfeito. Pastor, my neighbor, he has such a perfect marriage. A pergunta é, The question is, qual é o governo what is the government que governa that rules esse matrimônio? this marriage? Vamos para a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em o quê? Qual é a ordem aqui agora? What's the order here? Diga, a ordem The order define defines autoridade, governo. authority and rule. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso quê? Diga, espírito. Here we have the Spirit. Diga, a ordem primeiro é o espírito. So the order first is the Spirit. Você é um ser espiritual. You are a spiritual being. Então a ordem define o governo. So order defines É por isso que government. Paulo vai dizer que os que são guiados pelo Espírito That's why the Apostle Paul says, those that are guided by the Spirit têm autoridade. has the authority. Então o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga a ordem. Say the order. Diga comigo, a ordem The order define defines governo. government. Quem veio primeiro? Who came first? Diga Adão. Adam. Quando Eva pecou, When Eve sinned, quem pecou? who sinned? Adão. Adam. Porque ele também comeu, Because he also ate. ele também foi enganado, He also misled. ele é o cabeça, He's the head. ele é o responsável, He's the responsible. ele estava talvez pescando, Maybe he was fishing at talvez that ele point. estava admirando alguma coisa, Maybe he was admiring something e a out sua there. esposa conversando com a serpente. And his spouse talking to the serpent.
Ele era o cabeça daquele lugar. He was the head of that place. Ele era o governo que estava ali para governar todas as He coisas. was the government to rule at that place. Aqui na terra. Here on earth. Mas ele teria que ser governado But he would need to be ruled pelo Espírito de Deus. by the Spirit of God. Por Cristo. Through Christ. Diga para a pessoa do lado. Tell your neighbor. Diga para ele assim: é o eterno It's the eternal que governa who rules o temporal. in the temporary time. Diga: é o eterno It's the eternal que governa who rules aqui a terra. here on earth. Quando nós saímos fora de ordem, When we are out of order, as coisas entram numa bagunça. things start becoming messy. A segunda coisa que a cruz recupera The second thing that the cross é accomplishes o matrimônio, é a família. is the family. Hoje o homem pode viver o desenho original dentro do casamento. Today, the man, he can live the original drawing inside the marriage. Pastor, mas Deus criou o homem Pastor, but God created man com uma frequência. with a frequency. Como o rádio AM pode se comunicar nas frequências FM? How can a radio, physical radio, can talk to AM station and an FM station? Deus nos criou God, he made us diferente. differently. Se você vai procurar uma rádio, eu não sei se nunca aconteceu com você de você procurar uma rádio I don't know if it happened to you looking for a station. às vezes era FM ou na AM, você procura, se é AM, você procura na FM, ou se é FM, você procura na AM e não consegue encontrar, Sometimes you're trying to find a radio station, FM, AM station, you can't find it. porque a frequência é diferente. It's because the frequency is differently. Se você está do lado da sua esposa, diga assim: Deus me criou diferente de você. And if you're next to your spouse, say, God created me different than you. Ou se é homem ou mulher, Deus nos criou diferente. You know, if a man and friends, God created us different. Mas o poder está na diferença. But the power, there's power in the difference. Aleluia. O poder está na diferença em se tornar um só. And the power is in the difference, which becomes one again. Quando Deus colocou When God he put Adão Adam no Éden, in the Garden of Eden, era para gerar vida, it was to generate life, a vida de Deus. the life of God. O que Adão tinha que fazer What Adam had to do era só manter a vida de Deus. was simply maintain the life of God. Se ele mantesse a vida de Deus, If he would maintain the life of tudo God, estaria em ordem até agora. everything would be in order still. Mas ele perdeu a vida de Deus. But he lost the life of God. Tudo nessa vida Everything in this life é nós mantermos that we maintain, a vida de Cristo, the life of a God, vida de Deus. the life of God. Tudo vai respeitar você. Everything is gonna respect you Tudo vai back. reconhecer você. Everything is gonna recognize Se you nós back. tivermos If we have num propósito, in one purpose, expressar a vida, expressing the life, manter a vida. maintain the Deus life. coloca Adão no Éden God puts Adam in e the diz: garden Adão, and says, você "Oh, tem a Adam, minha vida you have my e a life, minha vida and my vai life, governar sobre todas as you're going coisas. to rule over all things." Perdeu a vida, Lost life, saiu fora do governo. got out of the government. O Deus de paz vos santifica em tudo. O quê? Espírito. The, A primeira God, coisa que o homem morreu foi espiritualmente. the first thing that the man died was spiritually. E a única coisa que expressava Deus era o Espírito. And the only thing that expresses God was the Spirit. Diga: a autoridade Say the authority, está it is em preservar in preserving a vida the life de Cristo. of Christ. Você vive, por que você vive? Why do you live? Pastor, eu vivo, nem sei porque eu acordo de manhã. Pastor, I don't even know why I wake up in the morning. Talvez sua vida está sem propósito. Maybe your life lost its Para purpose. trabalhar. To work, you know. Será que Deus te criou para você trabalhar? Did God really made you just to work? Quando Deus criou o homem, Deus não colocou numa fábrica. When God created man, He didn't create a man to put him in a Deus factory. colocou num jardim completo, He put in a complete garden of aonde Eden, tudo que ele precisava já estava lá. where everything he needed was there. Mas a desordem But the disorder came in, bagunçou tudo. messed everything up. O que eu devo fazer, pastor, então hoje? So, Pastor, what should I do today? Diga: preservar Preserve a vida the life de Cristo. of Christ. Não vivo mais eu, It's not me who lives in me, Cristo vive em mim. it's Christ who lives in me now. Uma história brilhante para nós já finalizarmos. And a brilliant story so we can finish it up. Está em Gênesis, It is in Genesis, capítulo 45, chapter 45, verso 4 a 5. verse 4 and 5. O louvor já pode subir.
Essa história talvez você entenda como uma história natural. This story, you may understand it as a natural story. Eu disse que a chave de você ler o Velho Testamento I said that the key for you to know the Old Testament é ver Cristo. is seeing Christ. Porque se você vê Cristo, Because if you see Christ, você vê a imagem. you see the E se você image. vê a imagem, And if you see the você é image, transformado Now you are transformed segundo a imagem que você according to the contempla. image that you A contemplate. tua alma Your soul contempla uma imagem. contemplate an image. Sabe por que nossa alma está aflita? You know why our soul are so afflicted? Porque está contemplando Because it's contemplating uma imagem errada. a wrong image. Se a tua alma contempla Cristo, If your soul contemplate Christ, ela reflete Cristo. it reflects Christ. Se você, o que você está fazendo aqui nessa manhã? So what are you doing here this morning? Eu estou ouvindo uma palavra. I'm leaving your word. Você está se alimentando de algo You are espiritual. feeding from something Você está spiritual. alimentando de Cristo. You are feeding from E quem Christ. se alimenta de Cristo And who feeds from vive Christ? por Cristo. Live for Aquele Christ. que se alimenta de mim, The one who por feeds mim from me, viverá. from me will live. Não é vir à igreja, It's not just to come to church. é se alimentar. It's actually feed from it. Porque talvez você não saiba, Maybe you don't know, mas a vida toda é sobre alimento também. but the whole life is about feeding, O eating. homem pecou quando comeu errado. Man, he sinned when he ate it the wrong way. Se você também se alimenta de palavras erradas, And if you eat from wrong words and thoughts, você vai viver no pecado. you're gonna live in a sinful Mas se life. você se alimenta de uma palavra verdadeira, But if you eat from a true que é word, Cristo, which is o Christ, verbo vivo, the living verb, você vai viver you're going to start e living refletir uma and imagem start reflecting an image verdadeira. that is truthfully. Vamos ver Cristo aqui em José, na história de José. And we're gonna look at Joseph's story. Diga autoridade. Say authority. Diga autoridade. Authority. Está It is em preservar in preserving a vida the life que eu porto. that I carry. Quem está dentro de você? Who is inside of you? Quem está? Cristo habita dentro de você? Christ lives inside of you. Qual é o papel? What's the figure Dele só viver of him just living ou dele manifestar? or of him manifesting? Porque Cristo pode viver dentro de você. Because Christ, he can live inside of you. Mas a questão não é ele só viver dentro de você. But the matter is not only living inside Esse é of o you. ticket do céu. This is the ticket for the heaven. Ele já vive, eu tenho uma nova vida. You know, he already lives. I will have a Mas new a life. pergunta é, essa vida se expressa? But the question is, this life expressed? Como que essa vida se expressa? How is this life being expressed? Aleluia. Tem um monte de gente me olhando assim. Me dá graça, Senhor. God, give us grace. Disse José a seus irmãos: agora chego-vos a mim. E chegaram-se então, disseram: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Irmãos, a vida desse homem Guys, Joseph's life foi terrível. was insanely horrible. Uma fase da vida dele, A phase of his life. se ele não entendesse If he didn't o understand propósito, the purpose, ele podia ser a pessoa mais amargurada. he could have been the most beaten person in the world. Fui vendido pelos meus irmãos I was sold for my brother once como escravo. as a slave. Fiquei na prisão, I was in jail. me abandonaram, They left me me. rejeitaram. They rejected me. Mas ele entendeu But he understood uma coisa, one thing, que quando as coisas saem errado aqui, that when things go wrong here, não importa se eu estou alinhado com o propósito eterno. it doesn't matter the purpose. Se eu estou alinhado com o propósito eterno, If I'm aligned with the eternal todas purpose, as coisas vão cooperar everything else will work para o meu bem. for my good. Pastor, mas isso não está dando bem. But Pastor, this is not working A out. pergunta não é não está dando bem. The question is not if A it's working pergunta é, eu out. estou no propósito? The question is, are you in the Isso aqui vai purpose? cooperar para o meu This bem. is going to work for my good. Pastor, eu perdi meu trabalho. But Pastor, I lost my job. Se você está no propósito, If you are in the purpose, não se preocupa. don't worry. Deus tem algo muito melhor para God has você. something way better for José you. agora está dizendo assim, ó, Joseph is saying, aos irmãos dele: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haveis vendido para aqui, porque para preservação do quê? Preservação do quê? to preserve what? Vida. Life. Jesus é o pão o quê? Jesus is the what?
O pão da... He's the bread of what? Quem se alimenta Life. dele, Who eats from vive him? por ele. José está dizendo, Joseph is saying, vocês me venderam, you guys sold me, mas não foi vocês. but it wasn't you. Foi o propósito de Deus. It was God's Sabe por purpose. que eu estou aqui? You know why I'm here? Não é por causa de mim. It's not because É of para me. preservar uma vida. It's to preserve a E life. essa vida And this é a life vida de vocês. is your life. Porque se eu não estou aqui Because if I'm not e here, não entendo o I propósito, don't understand the que o purpose, propósito de Deus and the purpose of é God preservar a vida is to preserve que life Adão perdeu no that Éden, Adam had lost que nós once, conquistamos hoje em that Cristo. we have conquered in Christ. Contra vós mesmos. Opa. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. O próximo versículo. Deus me enviou. Um homem de Deus, A man of God ele entende understands que se as coisas saem fora, if things get out of the order, mas ele está no propósito de Deus, but he's in the purpose of God, ele sabe que existe algo que Deus vai fazer através da vida dele. he knows that God is gonna do something in his life. Vocês me venderam, You guys have sold me. vocês fizeram mal, You guys caused me mas harm. não foi vocês, But it was never you. foi a vontade de Deus. It was God's desire. Mas a vontade de Deus é muito maior. But God's desire is way Talvez você greater. está passando um tempo da sua vida, Maybe you're going through a phase você in não your está life entendendo. and you're not Mas understanding. eu quero dizer para você, But I want to tell you se você something. está na vontade de Deus, You feel in God's desires, preservando a vida de Cristo, preserve the life of God tudo inside vai of cooperar para o you. seu bem. Everything's going to work Deus out vai for your transformar good. tudo isso God is going to para transform all você things refletir uma so that you imagem. can reflect E an quando olharem image. para você, And when they look at vão you, ver uma imagem, they will see an vão ver image. uma vida They will see a life preservada. being E preserved. essa vida And this é life Cristo. is Christ. Cristo em nós, Christ in us esperança. is the hope. Cristo em nós, Christ in us esperança. is the hope. A esperança não está numa It's the igreja hope cheia. that is not in the full church. A esperança está em uma igreja que The reflete hope Cristo. is in the church that reflects Uma igreja Christ. que reflete o primogênito. It's the church that reflects the firstborn. Deus me enviou adiante de vós God, He sent me in front of you para conservar vossa sucessão na terra e para vos permanecer a vida por um grande livramento. Eu não sei se você sabe, mas aqui eles já estavam carregando a promessa. I don't know if you noticed, but he was already carrying the promises. Esse povo carregava a promessa. These people carry the promises. A promessa não era Isaac. The promise was never Isaac. A promessa não estava em Abraão. The promise wasn't in Abraham. A promessa estava em The Gênesis. promise was in De Genesis. restaurar a imagem. To restore the De image. restaurar a imagem. To restore the De preservar a image. imagem. To preserve the image. A autoridade Authority, está em alguém it is in que someone preserva a imagem, who preserves the que image, revela a imagem. who reflects the image. Aleluia, vamos louvar a Deus que eu quero, enquanto você adora, você é transformado de glória em glória. Once you worship, you are transformed from Não é glory to glory. não é apenas It's palavras, not just words, é Cristo, it is Christ, o verbo the verb saindo da minha boca. living out of your mouth. É por isso que é muito importante That's why it's very important você entender for you to understand que quem está em Cristo that who is in não Christ fala qualquer coisa, doesn't say anyhow, não vive qualquer vida. doesn't live any Ele life. está aqui It's in para here viver uma vida, to live one life, para expressar uma vida. to express one life. E quando você expressar essa vida, And when you express this life, todas as coisas everything else vão vir até você. will come to you. E você vai dizer, pastor, And you're gonna say, Pastor, eu não preciso de uma bênção. I don't need a blessing. Eu não preciso de um trabalho. I don't need a Eu não job. preciso de um diploma. I don't need a Eu diploma. preciso de uma coisa: I need a one. expressar uma vida. Express a life. Porque quando eu expresso essa vida, Because once I express this life, eu posso não ter trabalho. I can have any work. Eu posso não ter trabalho, I cannot even have a mas eu job. vou ter provisão. But I'm gonna see the Porque a provision. vida que eu tenho Because the life that I vai have prover is going to tudo provide que eu preciso everything that I para need manter essa vida. to maintain this life. Oh, Jesus, tem muita gente que vai prosperar A lot of people here are going to prosper quando entender once they que o understand que prospera who prospers não é them. uma carreira, It's not a não é career. um diploma, It's not your diploma. mas é um homem, But it's a man, mulher a woman que tem o governo, who has the que tem government back, autoridade, has the que authority, aonde pisa, that whatever they step, a terra tem que liberar the recursos. soil release the resources. Eu não vim para essa terra, I didn't come to this eu land. não vim para essa I terra didn't come to this para ser land um explorador de terra. to be an explorer
explore Eu all vim the aqui land. como Abraão I came as para Abraham abençoar essa terra, to bless this para land, manifestar Cristo to aqui. manifest Christ in my life. Aleluia. Aleluia. Tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, ser achado nele, e ser achado nele, ser achado nele, e ser achado nele, ser achado nele, e ser achado nele. Antes da cruz, nós estávamos mortos. Diga, antes da cruz, nós estávamos mortos. Não tinha vida de Deus. Before the cross, we were dead. Antes da cruz não tem vida. Before the cross, there is no life. Depois da cruz vem a vida. After the cross comes life. Agora você decide Now you decide viver antes da cruz to live before the cross ou viver depois da cruz. or live after the cross. Antes da cruz, Before the cross, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas. the Bible says that we are dead in our offenses. Ai, o pastor me bateu aqui, eu fiquei ofendido. You know, Pastor, hear me, I'm offended. Isso é um homem antes da cruz. This is a man before the cross. Depois da cruz, After the cross, nada me ofende. not that offends me anymore. Antes da cruz, Before the cross, ninguém me reconhece. you know what? Nobody recognized me. Que lugar chato de You estar know, nessa igreja. what a boring place to come here to this church. Depois da cruz, After the cross, eu estou I am em um propósito in a de purpose revelar to reveal uma imagem. an image. Qual é a imagem? What's the image? Cristo. Christ. Pai, perdoa ele, Pai. You know what, Father? Porque Forgive quem him. está em Cristo Because who is in Christ não se ofende. does not get offended so easily. Quem está em Cristo diz perdoa porque ele não sabe o que ele Who is in faz. Christ saying, forgive him. He doesn't know what he's doing it. As pessoas às vezes People sometimes, quebram o relacionamento, they break a relationship. troca de trabalho, They change the jobs. faz coisas They do things erradas wrong porque estão do lado errado da cruz. because in the wrong side of the Mas cross. quem está em Cristo após a cruz But who is in Christ after the cross manifesta uma vida diferente. manifests a different life now. Estevão, Stephen, quando viu Jesus morrer na cruz, when he saw Christ die on the cross, ele estava pregando, he was preaching. pregando. He was preaching Ele não actually. está fazendo nada errado. He was doing nothing wrong. E de repente, And all of a sudden, ele expressou tanta imagem de Deus he expressed the image of God so que o much mundo aí fora that outside ficou com raiva they dele. got so angry at O him. povo, quando você prega o evangelho, When you preach the gospel, o povo fica revoltado. people they go insane. É muito bom para ser verdade. It's too good to be true. É bom para ser verdade, é verdade. It is too good to be true. It Porque o is evangelho é true. loucura. Because the gospel is Um dia insane. Estevão estava pregando One day Stephen, he was e preaching eles pegaram pedra, and they grabbed stones porque a imagem do rosto dele foi transfigurada. because the image of his face E eles was being começaram a changed ver by the glory of anjo. God, and they started seeing the angel of God. Mas era Estevão, But it was Stephen. mas era um anjo, But it was an angel. mas era um homem But it was a man. com a imagem de um anjo. The image of an angel. Irmãos,
Loved A ones, Bíblia diz the Bible says que ele pregava com ousadia. he was preaching with E quando ele audacity. pregava, And when he was preaching, o povo tremia the people would shake a it ponto de pegar pedra, until a point of grabbing porque eles têm stones raiva da imagem because they get angry at the que eles image estão vendo. that they are seeing. Satanás Satan, tem raiva he got de angry ver a imagem de to Cristo em see the você. image of Christ in your life. E aquele povo pegou as pedras And the people, they grabbed the e stones começou a atacar pedra. and they start stoning E him. começou a atacar And they pedra. start stoning E o him. rosto de Estevão And Stephen's face, começou a mudar. it started to change. E um homem And one que man reflete Cristo, who reflects ele Christ, abre o céu. he opens up heaven. A Bíblia diz que o céu se abriu. It says that the heaven opened E ele viu and he saw o what? céu aberto. The heaven opened E tinha alguém assentado and there was somebody seated ao lado de Deus. next to Christ. Meu Deus, ele trouxe o He brought trono de Deus para a the terra. throne of God back to earth. Sabe por quê? You know why? Debaixo de pedradas. Under stoned. Ele não estava dizendo: He wasn't saying, vinga ele, Senhor. you know what, God, revenge Estão back. fazendo mal para mim, They mata caused eles. harm to me, kill them. Ele aprendeu com Jesus na He cruz. learned with Jesus once. Pai, He said, Father, não imputa do not o pecado deles. get hurt with their sins. Só quem tem imagem faz isso. Only who has to carry the image can Só quem say não this. vive mais. Only who doesn't Mas live in Cristo vive é themselves, que pode but fazer Christ isso. lives inside of you. Aleluia. Vamos ceiar. Vamos ceiar. Vocês estão tão quietinhos. Aleluia. Pastor, o que está acontecendo, irmãos? Eu quero que os olhos espirituais de vocês sejam iluminados. Guys, I want your spiritual eyes to be enlightened again. Antes da cruz temos morte, ofensas e trevas. Before the cross we have offenses, darkness. Mas depois da cruz, But after the cross, nós recebemos we received uma vida nova. a new life. Tem gente que fala assim: pastor, People say, Pastor, aquela pessoa é uma mau caráter. that person is a bad character. Na realidade, ela tem que passar pela cruz. But truthfully, it needs to go through the cross. Gálatas capítulo 5, In Galatians 5, 16, 16, diz que as obras da carne, it says that the work from the flesh, elas são ira, they are a wrath, contenda, misleading, a obra da carne. the works of the flesh. Mas alguém que passou pela cruz But when somebody that goes through the não vive cross, pela carne, they don't live by the flesh, vive pelo Espírito. they live by the Spirit now. Mas o fruto do Espírito But the fruit of the Spirit, é paz, it's peace, mansidão, kindness, domínio próprio, self-domain, benignidade, bondade. goodness. Alguém que vive Somebody who lives no Espírito in the Spirit jamais vai viver will never live na carne, in the flesh, mas ele vai julgar, but you will judge, subjugar will subjudge a sua carne, your flesh, porque o governo because the government, é Cristo. it is Christ now, Cristo em nós, Christ in us. a esperança da imagem. It's the hope of the living image, Cristo em nós. Christ in us. Quem vê a mim, Who comes to me, Jesus disse, vê o Pai. sees the Father, says Jesus. Quem olha para você, And who looks at you, tem que ver o Pai. he sees the Father. Porque se olharem para você Because if they look at you e ver Cristo, and see Christ, vai ver o Pai. will see the Father. Jesus disse, Jesus said, eu estou no Pai I am in the e Father, o Pai está em mim. and the Father is in E quem me. vê a mim, And who comes to não me, vê a mim, don't see me, vê o Pai. sees the Father. Sabe o que eu estou vendo aqui? You know what God is seeing now? Pelos olhos espirituais eu estou vendo, The spiritual Pai. eyes. eu estou vendo Cristo. We are seeing Eu estou vendo o Christ. Espírito Santo. We see the Holy Spirit. Meu Deus. Pastor, o que é isso aqui, pastor? Pastor, so what this is? Isso aqui é uma imagem. This is an image. A imagem de um pão Image of a bread não, e de um copinho com vinho. and a juice, a grape juice. Não é nem vinho, né? É um suco enlatado. It's a grape juice. O que é isso? Para que tomamos isso? Why do we drink this? Ah, porque na igreja diz que tem que tomar. Because in the church says we gotta do so. Tanta coisa que a igreja diz, que a religião diz que a gente tem que fazer, né? So many things that the religion says we have to do.
Isso aqui é uma imagem This is actually an image que reflete o corpo de Cristo. that reflects the body of Christ O sangue que foi vertido. and the blood that was once for us. Agora a pergunta é: Now the question is, o que significa o corpo? what does the body O mean? que significa o sangue? What does the blood mean? Porque aqui está o poder. Because here's the Na power. revelação, In the revelation, ele foi moído he was beating pelas minhas transgressões. in my transgressions. Moído He was beating pelas minhas transgressões. by my mistakes. A Bíblia diz que o castigo The Bible says that the curse que me traz a paz that brings me peace, estava sobre ele. it was over him. Ele representou eu na cruz. He represented me in the Na cross. cruz ele leva Adão In the cross, he takes Adam, e ele leva eu e você. and he takes me and you, E ele morre na cruz. and he dies in the cross. Quando ele morre na cruz, And when he dies, so Adão morreu, Adam died, Abraão morreu, Abraham Isaac died, morreu, Isaac died, Márcio Reis morreu, Márcio Reis died, porque agora vive um homem. because now Um homem vive, a man lives, Cristo. which is Christ. Aleluia. Você vai se alimentar do quê? You're going to feed from this, Vida, a life, para manter a vida. to maintain life. Que vida que eu mantenho? What does the maintain the life? A minha vida é tão boa, pastor. My pastor, my life is so Eu good. vou dizer, a vida de Cristo é melhor. I'm telling you something, the life of Christ is Aquele way que better. não perder a sua vida por amor a mim, aquele Those who lose their lives by the love of me will live. tua vida é muito boa, Your life is so good, mas perca ela but lose it para viver a vida verdadeira, to live the que true life. expressa a imagem verdadeira. And this is the true life, Cristo. Christ. Pai, eu quero te agradecer, Father, I want to thank you, porque isso aqui não é um pão because this is not just a bread, natural. a natural bread. Isso daqui This is, é um alimento espiritual. it's more in spiritual. Isso representa This represents o maná the manna de Mena, que estava The provision. no Éden, that was once in the Garden of Eden, que representava a árvore da vida. that represented the tree of life. Mas esse maná But this manna, this provision, também desceu do céu also came from heaven quando o povo caminhava no Egito. when the people would walk in the Egypt. Esse mesmo maná, The same provision, esse mesmo pão the same bread se manifestou em manifested Cristo Jesus. in Christ Como ele Jesus. disse, eu sou o pão da vida. When he says, I am the bread of Quem life, se alimenta de mim, and who eats from me, por mim viverá. by me will live. Esse sangue This juice, this foi blood vertido na cruz was once on a cross para a remissão do pecado. for the redemption of the sins. Hoje, Today, nenhuma condenação há, there's no more condemnation, porque hoje because today, eu não vivo, I don't live, Cristo vive. Christ lives. Cristo vive. Christ, he lives. O primogênito vive. The firstborn De lives. muitos irmãos Of many brothers and que sisters estão tentando who are trying manifestar to a manifest imagem do the verdadeiro. image of the true. Obrigado, Pai, Thank you, Father, pela provisão for the que o Senhor provision proveu para nós that you have given us na cruz do in Calvário. the cross of the Calvary. Obrigado porque a cruz Thank you, Father, because the cross, é mais do que me dar um ticket para o céu. it's more. É mais do que me dar um ticket para ir para o céu. It's more than a ticket to go to heaven. É expressar uma vida. It's to express the life. É ter a verdadeira vida. It's to have a true É life manifestar a verdadeira vida. and to manifest the true life. Obrigado, Pai, Thank you, Father, porque esse é o pão vivo que desceu do because céu. this is the living bread that came E from esse é o heaven. sangue que foi vertido. And this is the blood that Sangue once da nova aliança. established the new covenant. Hoje, Today, a aliança the covenant, não é it's not entre Abraão between Abraham e Deus. and God. Hoje a aliança Today, the não covenant é entre eu e Deus. is not between me and God. É entre Jesus It's between Jesus e o Pai. and the Father, E eu estou nele. and I am in Him, Corpo de Cristo. the body of Christ. Obrigado, Pai, Thank you, Father, por tudo. for all. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Hoje eu quero fazer uma oração. I want to do a prayer Você vai colocar a mão no seu ventre, na to sua barriga. put a hand in your stomach, E você vai fazer um ato profético aqui. and you're going to do a prophetic act.
Você vai declarar You're going to declare que essa vida que você porta that this life that you carry não é a vida natural, is not a natural a life. vida espiritual It's a spiritual vai life. se manifestar em você. It's going to manifest Eu from quero que you. você coloque a mão agora sobre a sua barriga. I would like to ask you to put your hand over your stomach. Paulo diz: eu ainda tenho dores de parto. And the Apostle Paul says, I have birth pain, Para Cristo so that Christ ser gerado. can be generated. Hoje você vai orar Today you're going to pray e você vai dizer: eu quero and you're going to say, I gerar want, generate uma imagem em mim, an image of Christ. não de Adão, homem caído, Not of Adam, of fallen man, em Cristo. but in Christ. Eu quero gerar essa imagem. I want to generate this Eu quero que image. você coloque sua mão aqui agora. I would like to put your hand in your E eu quero stomach. declarar uma ativação profética. And I want to declare a prophetic act Debaixo dessa unção, under this eu quero anointing. declarar sobre a sua vida I want to declare of your que a life, vida de Cristo the life of vai se God. manifestar It's going to em manifest você. in you. Eu quero declarar I want to declare em nome de Jesus. in the name of Eu quero que Jesus. você comece a orar comigo agora. Start praying E with us. comece a clamar e dizer: Senhor, não vivo mais eu, Father, I don't live more mas in me, Cristo vive em mim. but Christ lives E a in me. partir de hoje, And moving eu quero forward, declarar I want to que declare essa vida that this se life manifesta may manifest em mim. inside of me. Cristo em mim. Christ in me. Cristo em nós. Christ in Eu quero us. declarar. I want to declare. Eu quero declarar I want to a declare vida de Cristo the life of Christ manifestando em manifesting mim. inside of me. Eu vou orar por você aqui agora. I'll pray for you. Pai, eu quero declarar Father, I want to declare debaixo dessa palavra, under this word os olhos espirituais sejam iluminados, that their spiritual eyes may be enlightened, para que possa contemplar so they may contemplate a imagem verdadeira, the true image, a imagem de Cristo. the image of Christ. Somos transformados We are transformed, contemplando a contemplating imagem de the Cristo. image of E eu quero Christ. declarar, I Pai, want to declare que a imagem de Cristo that the image of começa a Christ ser expressada may be expressed sobre a igreja, over the church, sobre a noiva over the de bride, Cristo, Christ, a noiva de Cristo. the Christ's bride. Eu quero declarar, Pai, I want to declare, Father, que nós nos That- submetemos, that we repent, a nossa alma our soul se submete submit ao governo do Espírito. to the government of the Spirit. A minha vontade, My o desires, meu querer my wants se submete may submit ao governo de Cristo, to the rule of para God, que eu possa so that I may contemplar a Cristo contemplate na Christ minha alma and my soul e ser transformado. may be transformed. Pai, eu declaro Father, I declare uma igreja this church que reflete Cristo. that reflects Christ Em nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Amen. Gera tua imagem em nós, gera tua imagem em nós, Jesus. Cante isso. Gera tua imagem em nós.